Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Desta vez para vos falar sobre o gestor de cenários em Excel. Como vão ver, é de grande utilidade. E já sabem, se quiserem aprofundar este tema, podem sempre consultar o meu livro Excel para Economia e Gestão, que podem adquirir nas edições Syllab. Vamos então para o Excel. O problema que eu criei para exemplificar a aplicação do gestor de cenários em Excel diz respeito a um investimento em ações. Suponha que um investidor adquiriu 1000 ações no início do ano ao preço de 8,31 euros por ação e que o objetivo é calcular a mais ou menos valia associada a 3 cenários diferentes. Então vamos considerar um cenário mais otimista em que se prevê uma valorização das ações de 20%. Um cenário moderado em que se prevê uma valorização de apenas 5%. E um cenário pessimista em que se prevê a queda ou perda de 15% no preço da ação. Ora bem, o nosso objetivo ao construir os vários cenários e ao utilizar o gestor de cenários do Excel é preparar uma tabela resumo onde se quantifica a mais ou menos valia associada a cada um dos cenários que definimos previamente. Portanto, para começar, vamos construir ou vamos introduzir a fórmula que calcula a mais ou menos valia. Portanto, as 1000 ações vezes o preço unitário vezes a célula F2. Aqui na célula F2 tem 2%, é uma possível variação. Depois o que o Excel vai fazer é substituir estas taxas de crescimento previstas na célula F2 para calcular a mais ou menos valia associada a cada cenário. Portanto, vamos clicar em F2. E se a valorização dos títulos for de 2%, a mais-valia prevista é de 166,2 euros. Vamos ver agora então como aceder ao gestor de cenários e como construir a tal tabela resumo, onde se calcula a mais ou menos valia associada a cada cenário. Clicamos então no menu Data ou Dados, depois What If Analysis ou Análise de Hipótese e a primeira opção, Scenario Manager ou Gestor de Cenários. Clicamos aqui, eu já tenho aqui os 3 cenários construídos, mas vou eliminar para vos explicar desde o início como proceder. Então clicamos em Head, o Excel abre uma janela onde vamos introduzir o nome do cenário e depois informar qual é a célula que ele deve alterar, ou seja, a célula onde ele deve substituir as diferentes taxas de crescimento associadas a cada cenário. Se houver várias células de que depende a fórmula final, é aqui que devemos selecioná-las. Isto é, portanto, o resultado final pode depender não apenas de uma célula, mas de várias. E neste caso, é aqui nesta secção que devemos introduzir quais são as células que ele deve alterar em cada cenário. Vamos então voltar à janela inicial e clicar em OK. Opa. Portanto, fiz aqui a asneira, portanto, F2 e agora sim, OK. Vamos lhe dar então os 20% associados a este cenário e clicar em OK. Depois, Head, novo cenário, moderado, Changing Cell F2, não vamos alterar e damos-lhe OK. E agora os 5% associados ao cenário moderado. OK, Head outra vez e agora o pessimista. Em F2, Changing Cells e OK. E agora os menos 15% previstos. E lá estão, os 3 cenários estão construídos. Se clicar aqui em Show, no botão Show, e depois de selecionado um cenário, vejam, o Excel substitui os 2% por 20 e calcula de imediato a mais-valia associada a este cenário, ao cenário otimista. Se mudarmos para moderado, ele substitui por 5, para pessimista, ele substitui por menos 15. Imediatamente calcula, neste caso, a menos-valia. Mas atenção, há aqui o botão Summary, e se vocês clicarem em Summary, ele vai nos pedir qual é a célula resultado, ok? Ou seja, onde é que está a fórmula que calcula, neste caso, o valor da mais ou menos valia, portanto, é a célula G2, e vamos pressionar OK. E como podem observar, aqui está a tabela resumo. Podemos substituir aqui o endereço da célula por taxa de crescimento. Abrir a célula, alargar a célula para visualizar todo o seu conteúdo. E aqui vamos pôr então
a mais, menos valia. E, portanto, como vocês estão a ver, para cada cenário, a taxa de crescimento prevista e a mais-valia prevista. Neste caso, 1.662 euros. 5% de valorização, 415,5 de mais-valia. Menos 15%, ou seja, uma queda de 15%. E uma menos-valia de 1.246,5. E pronto, de uma forma simples, acho que consegui explicar como aceder ao gestor de cenários em Excel e tirar o máximo proveito desta ferramenta que o Excel disponibiliza. E já sabem, se quiserem aprofundar este tema, podem sempre consultar o meu livro Excel para Economia e Gestão. Para terminar, deixo-vos aqui só uma sugestão musical. Hoje, quando vinha no carro e eu ouvir a minha rádio preferida, a Radar, passaram este velhinho tema dos Smiths, There is a Light That Never Goes Out. Epá, é um tema lindíssimo e intemporal. Ouçam e digam se não é bonito. Até ao próximo vídeo. Obrigado pela vossa atenção.